Olá, seja bem-vindo à Bela Confraria Psicanalítica. Este é um espaço dedicado à reflexão séria e profunda sobre a mente humana, a clínica psicanalítica e os desafios subjetivos de nosso tempo. Na aula temática de hoje, vamos explorar mais um assunto extremamente relevante para quem se interessa por psicologia, psicanálise e pelos fenômenos que atravessam a vida contemporânea. Então, se você ainda não for inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever agora mesmo, ativar as notificações e depois, ao final, compartilhar este conteúdo com quem mais se interessa por esses temas. Agora, vamos para a nossa aula. E o tema de nossa aula é a cultura do cancelamento e os mecanismos psíquicos. Vamos fazer uma abordagem psicanalítica sobre as dinâmicas inconscientes do fenômeno do cancelamento, da cultura do cancelamento. Vamos abordar agressividade, projeção, superego coletivo, o narcisismo e exclusão, e identidade e moralização, entre outros tópicos interessantes dessa nossa análise com o nosso olhar psicanalítico a respeito desta cultura do cancelamento. A chamada cultura do cancelamento tornou-se um fenômeno social marcante na era das redes digitais, especialmente na era das redes digitais. Trata-se de um processo coletivo de reprovação pública, exclusão simbólica ou boicote a indivíduos ou instituições após comportamentos considerados moralmente inaceitáveis, claro, de acordo com o padrão moral daquele momento. É como se tira uma foto da sociedade, se lê, olha, a sociedade de agora, ela não gosta que você use tais termos, que você imita tais opiniões. É claro que a gente vai ver que isso é um fenômeno de massa. Então, quando a pessoa ela vai contra aquela forma de ver o mundo, de pensar, de se expressar, ele pode sim sofrer uma exclusão pública e, muitas vezes, isso vem carregado de outras ações que nós vamos estudar mais adiante. Embora muitas vezes apresentada como forma de responsabilização social, do ponto de vista psicanalítico, esse fenômeno também pode ser compreendido como uma expressão de dinâmicas inconscientes. O que é que está lá dentro do sujeito que ele, quando vai cancelar, vem também muita agressividade? Por que isso? Vamos procurar entender. E essas expressões dinâmicas inconscientes estão ligadas à culpa, à agressividade, como falamos, identificação grupal e, obviamente, os mecanismos de defesa. E a psicanálise nos permite fazer as seguintes perguntas. O que leva, afinal de contas, multidões a se mobilizarem contra um indivíduo? Não precisa ir muito longe, né, alunos? Basta verificarmos toda a polarização político-partidária que se observa não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Se a gente já vê polarizações, até no campo esportivo, a torcida A não odeia a torcida B, elas não se dão, elas se agridem. O fenômeno do cancelamento ele está espalhado na sociedade. Que satisfação psíquica existe no ato de cancelar? É o desejo da punição, a pessoa pune a si mesmo no outro. O que está acontecendo, né? Que satisfação é essa que as pessoas têm de cancelar alguém, mesmo sabendo que aquele tipo de situação pode simplesmente destruir uma reputação? A pessoa, muitas vezes, que passa pelo cancelamento, ela não tem sequer a chance de argumentar ou se defender. Quem sabe ela emitiu uma opinião ou cometeu uma ação de maneira muito equivocada. Por que a punição simbólica pública se torna tão intensa, ao ponto das pessoas elas se unirem, de fato, para montar uma ação e executar uma ação para cancelar alguém? O fenômeno social do cancelamento, vamos ver algumas características? Então, no fenômeno do cancelamento, nós temos julgamento moral público, que é amplificado pelas redes sociais, e muito, e rápido, né? Então, nós temos essa reação coletiva, não elaborada, não pensada, é apenas uma reação, redução da complexidade do sujeito a um erro. Então, se o sujeito tem lá uma vida irretocável, de repente teve por um deslize qualquer, emitiu uma opinião, então agora ele é aquele erro, ele já não é mais quem ele era, ele passa a ser identificado pelo seu próprio erro. É claro que existem opiniões de fato agressivas, opiniões que realmente elas não são boas a respeito de certos temas da sociedade, mas aqui o cancelamento não está preocupado com isso não, vai cancelar seja quem for, desde que essa pessoa vá contra
há algum tipo de pensamento, opinião visto em sociedade, ou pelo menos observado dentro daquele determinado grupo. E, é claro, a exclusão simbólica. Perda de reputação, trabalho, pertencimento, ou seja, a pessoa está viva, mas é como se já não estivesse. A lógica do cancelamento funciona muitas vezes como um tribunal moral das massas, sem mediação institucional ou possibilidade de elaboração e, às vezes, sem nenhuma possibilidade de fato de defesa, de tentar se justificar. E esse fenômeno está ligado ao ambiente da hipervisibilidade digital, onde erros ou falas são rapidamente expostos e reinterpretados. E por falar em hipervisibilidade digital, vamos conhecer alguns postulados deste grande sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que já é falecido, mas que deixou um legado teórico muito interessante. Ele vem a cunhar termos como modernidade líquida, mundo líquido, amor líquido, vida para consumo. É um sociólogo que falou bastante a respeito da cultura de consumo nesta sociedade. Ele usa essa ideia, dessa frase, em que ele fala que na era da informação a invisibilidade equivalente à morte. Ele usa isso e interpreta como maneira que o sujeito ele busca ser visto e reconhecido socialmente. Isso é central para ele. A presença nos meios de comunicação nas redes passa a definir a existência social. Ou seja, todo mundo precisa ter algum mecanismo, algum programa, um aplicativo de rede social, porque se ele não tem, ele é visto até de uma maneira meio desconfiada. Já pensou, Carol, um jovem, adolescente, adulto, que não tem acesso a alguma rede social? A pessoa é vista até de forma um pouco desconfiada. Diz ainda Bauman, quem não aparece ou não é percebido tende a perder relevância, voz e reconhecimento na esfera pública. Na sociedade contemporânea, que é mediada por informação e visibilidade, ou hipervisibilidade, como estávamos falando anteriormente, ser invisível significa ser socialmente apagado. É uma pessoa que se torna irrelevante dentro deste campo da hipervisibilidade digital. E o cancelamento ele pode ocorrer, obviamente, fora da rede, das redes, das mídias, da internet. Pode sim, ocorre. Uma pessoa pode ser cancelada dentro de sua própria casa, com a sua família. Aquele jovem que mora lá, ele pode ser desprezado pelos pais, ser uma pessoa que ninguém liga, que toda vez que ele vai falar alguma coisa, as pessoas zombam ou então criticam. Existem cancelamentos assim que pode ocorrer nas esferas mais íntimas, mas quando falamos de redes sociais, é um fenômeno que se espalha, viraliza muito rapidamente e expõe a pessoas, a grupos, a pessoas que ela jamais sonhou um dia conhecer e já estão emitindo opiniões a respeito daquele sujeito falante e que mal conhece ou não conhece nada de sua trajetória. Mecanismos psíquicos da cultura do cancelamento. Vamos olhar alguns. A dimensão psíquica do cancelamento. Na perspectiva psicanalítica, o cancelamento pode mobilizar diversas forças inconscientes, tais como agressividade reprimida, por isso que a gente fala, né? Da questão do inconsciente, ter uma agressividade reprimida, uma projeção, então eu vejo, eu projeto no outro o meu erro, então eu vejo no outro os meus erros e então eu puno o outro para não ter que punir a mim mesmo. Identificação grupal, moral super egóica e mecanismos de purificação narcisista. Vamos explorar alguns desses pontos. O cancelamento, muitas vezes, não se dirige apenas ao ato cometido, mas ao sujeito enquanto portador de algo intolerável para o grupo. Então, o cancelamento não discute ideias, o cancelamento discute pessoas. Então, se o sujeito tem uma opinião a respeito de algo, e a depender do grupo dominante no momento, ele vai ser julgado como pessoa, ele não vai ter a ideia dele debatida. O cancelamento não quer debater ideias. O cancelamento quer calar aquele que é divergente do pensamento dominante naquele espaço, naquele contexto social, cultural.
E o sujeito, então, ele passa a ser ele o rejeitado, e não a ideia. E nós, na psicanálise, somos aqueles que falam sobre ideias, sobre sentimentos, emoções. Agora, o povo que faz o cancelamento, não. Eles querem calar aquela pessoa, o sujeito que fala, o sujeito falante, e tanto faz o que ele vai dizer. Se ele foi cancelado por uma ideia, ele pode até desmentir aquela ideia, ele continua sob júdice, ele está ali ainda debaixo do olhar do julgamento moral desse tribunal moral das massas. Projeção e expulsão do desejável. Um dos mecanismos mais presentes, então, é esta projeção. Segundo o que nós aprendemos na psicanálise, projeção ocorre quando o sujeito não reconhece em si certos impulsos e os localiza no outro. Então, o sujeito fala alguma coisa para um outro sujeito. E aí o sujeito, talvez ele fique impaciente com aquilo, com a fala, e aí ele pode reagir, e aí esse sujeito vai dizer assim, olha, você é muito nervoso, você fica com raiva facilmente, e coisas assim, e faz isso de forma muito agressiva, provavelmente é uma projeção. Esse também é com raiva, é impaciente, mas ele joga tudo isso no outro, ele culpa o outro daquilo que ele mesmo tem debilidades, deficiências. No cancelamento, o indivíduo acusado pode funcionar, atenção agora, como um depositário das falas que o grupo não suporta reconhecer em si mesmo. É como se fosse um sacrifício. Escolhemos um ser humano para sacrificar aquilo que é nosso. Nós projetamos tudo nessa pessoa e agora vamos sacrificá-los para que isso possa gerar algum tipo de satisfação ou redenção para aquele grupo. Assim, o grupo se organiza em torno de uma fantasia. Nós somos os bons e ele representa o mal. Então, ele traz uma categoria, o grupo traz uma categoria para si, que provavelmente não há fundamento nela, e projeta no outro essas suas angústias, esses seus impulsos, suas próprias falhas. Esse processo produz uma purificação imaginária do grupo. É como se estivesse guardados todas as devidas proporções, mandando para a cruz alguém inocente de novo, mas se projeta nessa pessoa inocente toda essa carga de culpabilidade. Só reforçando, alunos, muitas vezes o sujeito pode realmente ter cometido falhas, opiniões ou atos que dentro daquele grupo, mesmo dentro da lei, seja reprovável e passível de algum tipo de punição legal, judicial, que seja, ou mesmo ou qualquer outra categoria ética. Mas, nesse caso que estamos falando aqui, o indivíduo, o sujeito que é cancelado simplesmente porque talvez não concorde com a opinião daquele grupo. Não existe nenhum aspecto legal, não há punição prevista pela lei, não tem nada descrito. Simplesmente a pessoa ela tem uma opinião que diverge do grupo e o grupo agora vai tentar expulsá-la dizendo que ela é depositária de tudo que é ruim e que não representa o grupo. Quando uma pessoa, por exemplo, nasce numa família que tem uma expressão religiosa e esse sujeito ele vai para uma outra expressão religiosa, esta família, este grupo pode simplesmente cancelá-lo, rejeitá-lo. Ah, você agora é de outra expressão religiosa, então você não serve mais para andar conosco aqui. Então, isso só para citar alguns exemplos, né? Então, esse projeto de cancelamento é como se, sim, se promovesse uma certa purificação do grupo, já que estamos tirando do meio do grupo a tal maçã podre na leitura do próprio grupo. Superego coletivo hiperativo, não é qualquer superego, né? E moralização. Outro elemento central, portanto, é esse superego, que não é apenas moral, ele pode ser extremamente cruel e punitivo. Nas redes sociais, observa-se muitas vezes um superego coletivo hiperativo, que é caracterizado por uma indignação constante, exigência de pureza moral, intolerância ao erro e a tal da punição pública, da superexposição punitiva pública. Curiosamente, quanto mais rígida a moralização do superego, desse superego coletivo hiperativo, maior costuma ser a agressividade presente no discurso.
E é uma agressividade, sim, que ela é desproporcional até para o sujeito agressivo. Talvez aquele sujeito que agride leva o cancelado para esse tribunal de punição pública, talvez ele seja um trabalhador, uma trabalhadora, um bom pai, boa mãe, bom amigo, mas quando ele é influenciado pela massa, influenciado por esse superego coletivo, ele faz coisas que normalmente não faria. Vai falar mal do sujeito, vai tentar denegrir a imagem dessa pessoa que está em processo de cancelamento, vai gerar até um certo ódio, e quando essa pessoa ela acaba tendo algum problema por conta do cancelamento, as pessoas até celebram, elas fazem festa. Vemos isso nas expressões políticas mundo afora. Se aquele meu adversário político ele é punido, ele não ganha uma eleição, então está respondendo a algum processo, as pessoas vibram, celebram, olha lá, bem feito, olha lá o que aconteceu com ele, tá vendo? Ele mereceu, ou seja, existe todo um processo de punição que nem sempre tem argumentações sólidas, bases sólidas. Apenas é um sujeito que diverge dentro de sua cosmovisão, diverge das suas opiniões, daquele grupo que cancela. O fenômeno do cancelamento social nas redes e nos grupos sociais contemporâneos tem produzido algumas novas formas de fobia social, não no sentido clínico clássico, mas como medos coletivos de transgredir normas simbólicas imutáveis. Esses medos operam como reguladores morais do grupo e muitas vezes levam à autocensura. No momento anterior, nós falamos das fobias que existem, que são a pessoa ela emite uma opinião, aquilo é considerado uma fobia, se é contra uma pessoa gorda ou uma pessoa que tem uma cor de pele diferente da cor de pele dela, ou porque é mais velho ou mais novo. Essas fobias que são os atos do sujeito, as opiniões que ele pode emitir, ou mesmo se ele pode de fato estar sendo fóbico, ele pode realmente estar atacando aquele grupo, aquela pessoa que é diferente dele, ou diferente do grupo dele. Só que a sociedade também vai percebendo isso, o noticiário está aí toda hora, porque essa pessoa ela é transfóbica, é gordofóbica, é etarista, ela é racista, ela tem preconceito assim assado, ela é homofóbica e por aí vai. E o público em geral começa a perceber o que acontece com essas pessoas e muitas delas pelo simples fato de emitir opinião. O que vai acontecer com elas? Vamos gerar aqui novas fobias, só que agora é uma fobia voltada para o sujeito, não é a fobia voltada para o outro, como naquelas que olhamos anteriormente. E quais são essas fobias que são voltadas agora para o sujeito? Primeiro, a opinofobia, medo de expressar uma opinião que possa ser interpretada como ofensiva ou politicamente incorreta. Veja que é medo de expressar uma simples opinião, uma palavra que diverge daquela condição cultural do momento. Pessoas evitam comentar temas sensíveis, a autocensura em ambientes acadêmicos, profissionais e digitais. O silêncio aparece como estratégia de autopreservação social. Então as pessoas começam a calar. Elas vão falar sua opinião em circuitos muito restritos, porque dali ela acredita que ela pode opinar e argumentar sem ser cancelada. Fobia de interpretação, medo de que qualquer fala seja reinterpretada negativamente fora do contexto. Frases são recortadas e viralizadas. A intenção do sujeito perde lugar para a leitura coletiva do grupo. Vocês, caros alunos, com certeza já viram na internet, nas redes sociais, nas mídias, aqueles cortes. Então a pessoa vai para uma entrevista, vai para um podcast, vai participar, ou mesmo ela está ali dando uma palestra e alguém está filmando, aí ela pega aquele trechinho que a pessoa conta alguma coisa e viraliza, espalha aquele trecho. Só que aquele trecho, fora do contexto, é um pretexto para o cancelamento. Por isso que muitas pessoas dizem, olha, a minha fala foi retirada do contexto que eu estava expressando. Aí pegou aquele trechinho e viralizou como se aquele trecho fosse
a opinião dela. Veja só que coisa incrível isso. Então, muitas pessoas não querem nem mesmo fazer isso. Ou quando vão fazer, elas procuram modular o seu discurso a tal ponto que fica quase assim seco, um discurso seco, um discurso que não acontece nada com ele, porque ela tem medo, de fato, tem essa fobia de ser mal interpretada. Fobia de erro moral, medo de cometer um erro ético ou linguístico diante das normas sociais do momento. Uso excessivo de cautela na linguagem. As pessoas têm medo de falar algumas palavras que elas acham que não tem problema nenhum, mas ela fica com medo de falar e como ela vai ser entendida porque usou uma palavra, uma expressão. Preocupação com termos considerados adequados ou inadequados. Hoje em dia, existem palavras que nós falávamos antes, que são erradas, que se tornaram erradas e uma nova palavra foi reintroduzida. Por exemplo, a vida inteira as pessoas falavam dos povos originais como índios, né, chamando de índios. Mas a nova norma é indígena ou povos originários. Então, se você fala a palavra índio, provavelmente vai cair numa dessas fobias de interpretação ou de erro moral. Olha, não é assim que fala, você não pode falar isso. A palavra correta é essa. Então, existe sim uma patrulha da fala prontinha para cancelar o sujeito que insiste em falar determinada palavra, ou porque não se acostumou com um termo novo, ou porque esqueceu. E aí o que acontece? Muitos nessa fobia de erro moral, elas acabam simplesmente falando, é aquela pessoa, é daquele jeito. Porque ela tem esse receio de como ela vai ser interpretada, por mais que não tenha intenção nenhuma de ofender, de humilhar, de expor, de agir com preconceito, é simplesmente a palavra. E essa cultura do cancelamento vai modulando, então muitas vezes a gente não sabe nem qual é a palavra correta para se usar. Fobia do passado, medo de que postagens antigas sejam resgatadas e julgadas com valores atuais. Pessoas apagam tweets, vídeos, mensagens, postagens antigas, nessa tentativa de limpeza histórica da identidade digital. Quando vai ter campanha política, as pessoas resgatam vídeos, frases, reportagens de 10, 15, 20 anos atrás, quando o sujeito ele tinha uma opinião sobre algo, depois com o tempo ele todos nós podemos mudar de opinião, mudar de interpretação das coisas, mas vão se resgatar. Então muita gente simplesmente está dando opinião hoje, preocupado como é que essa opinião vai ser interpretada daqui a um tempo, no futuro. O que mais? Fobia de associação, medo de ser associado a alguém cancelado, e aqui vem um grande problema, né? Porque nós temos um rompimento público de vínculos, distanciamento rápido de figuras criticadas para evitar um certo contágio reputacional. Então, se uma pessoa emitiu uma opinião, ela foi cancelada, se ela tem amigos, os amigos podem começar a simplesmente rejeitar. Aí o cancelado fala assim, poxa, vem aqui em casa, hoje não posso, não dá, porque o medo de ir lá e alguém dizer assim, olha, é você que está indo na casa dessa pessoa que foi cancelada, que deu aquela opinião. Então, as pessoas têm medo até de virar cúmplices, né? de ser entendidas como concordam com a opinião do cancelado e, portanto, devem ser canceladas também. Fobia de humor, medo de fazer piadas que possam ser interpretadas como ofensivas. Então, existe a redução do humor espontâneo, a piada passa a ser analisada moralmente antes de ser dita. A gente percebe na contemporaneidade como os programas de humor ou eles desapareceram completamente das TVs, ou eles estão muito restritos para determinados públicos, e ainda assim existe algo que é muito presente na contemporaneidade que não se via há um tempo atrás, que são humoristas realmente sendo processados, criminalmente processados, porque fizeram uma piada de um jeito ou de outro ali, e o grupo cancelou, e isso acabou escalando até chegar à questão de processos judiciais. Se nós olhamos os programas de humor da década de 80, década de 90, em comparação com o humor de hoje, é muito diferente. Se você pegar o humor que era feito na TV aberta nessas décadas mais passadas, 70, 80, 90, até os anos 2000, se colocássemos nos anos atuais,
essa pessoa estava processada até o último fio de cabelo, porque mudou muito o padrão das coisas como eram feitas antes, né? Fobia da exposição digital, medo de aparecer ou viralizar negativamente nas redes. Então tem gente que simplesmente não quer nem participar de podcasts e entrevistas, não querem postar vídeos, temem o que é fazer isso. Todos nós que falamos e publicamos e colocamos conteúdos para qualquer pessoa ver, estamos expostos. Como será que a minha fala vai ser interpretada? Como será que a minha opinião, a minha posição a respeito de um tema será interpretado? Nos ambientes, então, digitais, essas categorias elas funcionam como marcadores morais. Ou seja, eu tenho fobia de associação, fobia de humor, eu posso desenvolver a fobia de opinião, fobia de interpretação, fobia de erro moral, fobia do passado, e isso pode simplesmente ir castrando, no termo da psicanálise, o sujeito. As pessoas podem se tornar todas iguaizinhas, todas padronizadas, porque se um desgarra, ele passa a ser divergente daquele grupo, então ele vai ser cancelado, vai ser posto para fora da vivência com aquele grupo. Outro tópico a respeito da cultura do cancelamento é o narcisismo e a identidade moral. Na cultura contemporânea, a identidade muitas vezes se organiza em torno de posições morais públicas. Portanto, cancelar alguém pode produzir os seguintes efeitos: sensação de superioridade moral, pertencimento ao grupo, reconhecimento social, reafirmação narcísica. São os efeitos de quem cancela. Então ela se sente agora dona da razão, se sente agora num patamar superior à pessoa cancelada, e então esse cancelamento pode funcionar como uma espécie de performance moral, onde o sujeito reafirma sua identidade diante da comunidade digital. Então, o sujeito pode ser inquirido. Nós aqui não aceitamos a opinião daquela pessoa, daquele influencer, daquele jogador de futebol, daquele artista, daquele político, daquele líder religioso. E o que você acha dele? E se você fala, não, eu acho ele legal, ela legal, eu acho que não tem nada a ver com o que vocês estão falando, essa pessoa pode ser cancelada. Simplesmente porque discorda da opinião do grupo dominante. E aí o grupo dominante se coloca, arroga para si essa superioridade, porque eles se pertencem. Pode ser que lá, dentre eles, muitos simplesmente não concordam, mas por medo de não pertencer, de ser excluído, cancelado, acaba suprimindo seu próprio código moral e ético em favor do código moral e ético do grupo dominante para continuar pertencendo ao grupo dominante. E que ocorre também na cultura do cancelamento uma espécie de lógica do bode expiatório. Os grupos humanos frequentemente deslocam tensões internas para o indivíduo que passa a representar o problema. O nome disso, já falamos anteriormente, o nome disso é projeção. Eu projeto no outro as minhas questões, os meus conflitos. Então, esse outro agora ele é a representação do nosso problema, por isso ele tem que ser cancelado. E por isso ele se torna alvo da agressividade coletiva e a agressividade com pitadas de crueldade que realmente podem produzir efeitos muito danosos no sujeito que está cancelado. E aquela pessoa, ela se torna, esse tal bode expiatório, ela se torna o símbolo daquilo que o grupo rejeita, mas que provavelmente é a demanda do próprio grupo, ou dos sujeitos que compõem o grupo. Ao expulsar simbolicamente esse indivíduo, o grupo experimenta uma sensação temporária de alívio e coesão. Por que temporária? Porque daqui a pouco eles precisam cancelar alguém de novo. Daqui a pouco a sociedade que está ali nessa esfera dessas conceituações morais e éticas vigentes ou que é do grupo dominante, eles precisam colocar esse movimento, então precisa cancelar de novo. Precisa encontrar alguém que seja depositário de seus próprios problemas. E a dinâmica das massas, há uma obra incrível de Sigmund Freud, que ele coloca
que diz a psicologia das massas e análise do eu, é o tema, né, o título do livro, em que ele mostra que nos contextos grupais, já que estamos falando do grupo que cancela, o grupo que elege um bode expiatório, existe uma redução do pensamento crítico, uma amplificação emocional e um contágio afetivo, além desta polarização moral. Nas redes sociais, isso é intensificado e muito intensificado, porque nós temos os algoritmos que entregam conteúdos, nós temos uma velocidade incrível de circulação e temos a lógica das curtidas e compartilhamentos. Então, essa massa ela se torna extremamente manipulável. Para mais informações e mais conhecimento a respeito dessa obra freudiana, veja na playlist aqui do canal que existe uma aula só falando da psicologia das massas e análise do eu. O cancelamento e dificuldade de simbolização. Outro ponto importante é a dificuldade contemporânea de elaborar conflitos simbolicamente. E isso em detrimento do debate, do conflito mediado, da elaboração. Então, como existe a dificuldade de elaborar os conflitos, de falar, de entender, compreender, ver os tópicos realmente de conflito, será que tudo é negativo? Será que a gente consegue conversar, discutir de forma tranquila, respeitando opiniões e tentando chegar aos consensos? Ou seja, na cultura do cancelamento, esse espaço ele é totalmente suprimido pela agressividade, pela intolerância, pelo movimento dominante do grupo. É como se o grupo se dispôs, ou a pessoa que está potencializando o cancelamento se dispôs a debater e ficasse com medo de ser convencido. Então ela está tão firmada, gerou tanta identidade nela a respeito dos pressupostos que ela usa para cancelar alguém, que ela teme entrar num debate, numa conversa e o outro ter razão. Se o outro tem razão e a convence, aí ela vai se ver numa situação extremamente delicada e o medo de adotar ou de compreender ou então de encaixar a opinião do outro e isso pode poder produzir para ela a exclusão do grupo que ela pertence. O cancelamento pode, portanto, ser entendido como uma forma de agir acting out coletivo em vez de elaboração psíquica. Para mais informações sobre acting out, sobre passagem ao ato, veja a nossa videoaula aqui na playlist também a respeito da hipermodernidade. E o sofrimento psíquico do sujeito cancelado? Que é grave, né? Grave, né, alunos? Do ponto de vista clínico, o cancelamento pode gerar vergonha intensa, sensação de aniquilamento social, angústia persecutória, isolamento e crises depressivas. Então a pessoa ela é tratada como uma escória realmente humana, simplesmente porque tem opinião diferente. Simplesmente porque ousou falar alguma coisa, defender o seu próprio ponto de vista, e muitas vezes, caros alunos, não fez isso de forma agressiva. Muitas vezes sua opinião ela não visa humilhar pessoas ou diminuir ou agir com preconceito. Às vezes a opinião ela tem direito, todos nós temos, como seres humanos, temos direito, especialmente aqui, nós que vivemos em países que são considerados livres, onde o sujeito pode ou deveria poder expressar sua própria opinião. Então, você opinar sobre alguma coisa, você falar do seu ponto de vista sobre alguma coisa que a sociedade dominante está dizendo que aquilo é um dogma, aquilo é algo que não se pode discutir. Se você quer emitir uma opinião sobre esse dogma, você vai ser cancelado, ou pelo menos a tentativa de cancelamento pode ocorrer. Questões éticas e questões clínicas. A psicanálise não nega a importância da responsabilização pelos atos. Sim? Se a pessoa tem realmente um ato de preconceito, de diminuir as pessoas, é claro, e aí a gente já está falando de um extrapolamento e já não é mais opinião, já se torna de fato um ataque, já se torna de fato uma medida, uma forma de tentar aniquilar o outro. Então aí é diferente, né? Levanta algumas questões. Há espaço para reparação? Será que a pessoa que emitiu uma opinião, uma fala, defendeu um ponto de vista, será que essa pessoa tem que ser eliminada, ela tem que ser excluída, posta para fora de fato, ou há um espaço para reparação, para a pessoa
poder explicar-se, quem sabe se desculpar por ter colocado frases mal feitas, palavras que realmente eram inapropriadas. Existe espaço para reparação? O sujeito pode mudar? Ou será que ele está rotulado e aquele comportamento, opinião do jeito que ele é uma sentença da qual ele não consegue escapar? Existe possibilidade de reintegração? São temas importantes. Geralmente pessoas que são canceladas não conseguem integrar naquele grupo mais, ela tem que mudar. E às vezes essa mudança, dependendo do grau, ela muda até de cidade, muda de país, muda tudo. Sem essas possibilidades, a cultura do cancelamento tende a operar com um mecanismo punitivo absoluto, próximo da lógica da exclusão. Isso é muito comum em clínica, ocorre isso, pessoas que estão ali vieram porque foram humilhadas, estão tentando se reerguer na vida, foram canceladas, tentando se reposicionar. Então essas perguntas são importantes. Se é possível reparação, se é possível mudança, se é possível reintegração. Temas absolutamente importantes e relevantes na sociedade de hoje. Nós, como psicanalistas, estamos nessa posição de produzir reflexão, de estimular o sujeito a falar livremente tudo o que pensa, a livre associação. Dentro de uma clínica de psicanálise não tem cancelamento, porque a pessoa ela pode dizer tudo o que ela quer. E muitos consultórios, aliás, os consultórios estão lotando e as pessoas usam aquele espaço simplesmente para conseguir falar o que está dentro dela, elaborar todo esse inconsciente, colocar realmente essas cargas para fora e dentro daquele espaço que é seguro, é um espaço que não cancela, aí ela pode pensar, refletir, rever sua opinião, rever as suas responsabilizações para que o sujeito não vá ficando cada vez mais irrelevante dentro da sociedade, pelo menos dentro da própria percepção dele. E finalizando nossa aula de hoje, a cultura do cancelamento revela muito sobre o funcionamento psíquico da sociedade contemporânea. E a psicanálise nos convida a pensar que a violência moral contra o outro muitas vezes expressa conflitos não elaborados dentro do próprio sujeito e do grupo, como já falamos algumas vezes ao longo desta aula. O nome disso é projeção. Assim, compreender os mecanismos psíquicos do cancelamento pode abrir caminho para formas mais reflexivas, menos punitivas de lidar com o erro e com a diferença, com aquele que pensa diferente. Cancelar alguém é uma forma legítima de responsabilização ou uma expressão da agressividade das massas? Aqui posto o cancelamento como algo realmente nocivo. É uma forma de responsabilização? Quero responsabilizar você de uma forma muito punitiva, sem nenhum direito à defesa, ou é só agressividade das multidões, das massas? Algo para nós refletirmos. O objetivo da nossa aula, obviamente, não é esgotar o assunto, mas produzir reflexão em todos nós. Chegamos ao final de mais uma aula temática. Eu espero que as reflexões aqui apresentadas contribuam para ampliar o seu olhar sobre esse tema tão relevante. E se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu comentário, compartilhe esta aula e, é claro, inscreva-se aqui no nosso canal. Valeu, obrigado e até a próxima aula.